Olá, boa noite. Aguardando o convite da minha amiga Gláucia, doutora Gláucia Marina. Gláucia. Aguardando a Gláucia. Vamos ver. Agora sim, está entrando. Oi, Cris. Olá, boa noite, tudo bem, Gláucia? Boa Doutora noite. Gláucia, tudo Tudo bom? bem? Então, Graças a Deus, tudo bem, e você? também, tudo jóia. Apesar dos pesares pandêmicos mundiais, né? A gente continua com saúde, é o mais importante, né? É o mais Então, importante a gente estar aqui. isso, vamos nos apresentar? Bora? Meu nome é Cristina Ribeiro, eu sou advogada civilista, atuo também na área de adoção e na área trabalhista. Eu tenho especialização em Direito e Processo Civil pelo curso Júris de Goiás. E é isso, hoje eu estou aqui com uma amiga Gláucia, doutora Gláucia, e para falarmos um pouco sobre o processo de interdição. Um pouco, porque o processo é bem abrangente, né? O Instituto é bem. É, tem muitas peculiaridades, então com certeza em uma live de 1 hora nós não vamos conseguir esgotar o tema. Contudo, a gente vai tentar falar aqui as coisas que são mais, que geram mais dúvidas, ou o básico, né? Tentar fazer um resumo geral. Então, Gláucia, pode se apresentar, por gentileza? Boa noite, pessoal. Eu sou a Gláucia, sou advogada em Goiânia, especialista em Direito da Saúde e atuo bastante também nas áreas de Direito Civil, Processo Civil, né, com responsabilidade, Direito do Consumidor, resumindo, né? E algumas ações trabalhistas também. Muitas, quando a gente fala em direito civil, é bem complexo, né? Que abrange também direito de família. Tem esse detalhe que eu esqueci de falar, né? Mas é isso. Conheço a Cris, já vai fazer, estava fazendo as 14 contas, anos. pode falar, Cris? 14 anos. 16 anos, Quase 16, desde 16? 2004. Desde 2004, quando Caramba. éramos egressos da CAGE, né? Onde Isso, ficamos até Comissão ser da Advocacia jubiladas. Jovem do Estado de Goiás, que foi uma fase muito bacana, é muito legal, né? Que a gente tinha o apoio incondicional naquele começo da carreira ali, era uma coisa muito difícil para todo mundo, a gente crua não sabia por onde começar e tivemos aquele aporte da comissão, para mim foi muito importante. Também o contato com as pessoas da área foi bastante interessante. Foi o momento que eu me senti acolhida pela ordem naquele momento. Era um momento que tínhamos todo o respaldo para falar, éramos ouvidos, tínhamos excelentes palestras Sim, e hoje estamos aqui, né? Graças a esse apoio que nós tivemos no início de carreira, hoje nós estamos aqui, podendo dividir com os demais um pouquinho do nosso conhecimento. Pena que essa realidade mudou, né? Mas vamos à live. sim. Então, Tá, posso então ir? seja bem-vinda, vamos lá, você pode dar início aí a nossa pequena palestra. Pequeno movimentozinho, né? Muito obrigada pelo convite, esqueci de agradecer, gente, eu ando tão educada, mas faz parte, Eu me tá? sinto honrada. Muito obrigada pelo convite. Então, Cris, antes da gente adentrar ao mérito do processo de interdição necessariamente, eu acho relevante a gente fazer um resumo do que é interdição, porque muita gente sequer sabe o que é interdição, né? E é o básico. O que é interdição? A interdição nada mais é do que a proibição, a declaração de que alguém não tem capacidade para gerir os seus próprios
os seus próprios atos da vida civil. E como é que surgiu essa história de interdição, né, aqui no Brasil? Era um processo já, às vezes, que existia em outros países, mas aqui no Brasil ele chegou apenas após o Brasil República. Por quê? Porque antes a pessoa podia simplesmente chegar e falar assim, não, olha, meu marido é louco, minha esposa é louca, meu filho é doido, e eu vou fazer o que eu quiser que é dele, né? Eles isolavam aquela pessoa que eles mesmos declaravam loucos, e a partir de então, eles deixavam lá. Com o advento do Brasil República, a partir do momento que o Brasil passou a ser essa república, foi se criando a necessidade de se legitimar algumas ações. E essa legitimação, de fato, aqui no Brasil, a criação da legislação fática, primeira notícia, foi a partir do Código de 1900, espera aí que eu sou ruim de data, 1939, né? A partir do ano de 1916, quando o Clóvis com a criação do Código Civil. Criou o nosso primeiro Código Civil. Então, foi aí quando se ouviu falar em interdição. E essa interdição, quando a gente fala que ela existe, a pessoa, sim, ela é interditada, ela é declarada incapaz, porém precisa se determinar a curatela. Quando vai ser essa curatela? O que é a curatela? Curatela nada mais é do que a administração, a autorização legal para que a pessoa se administre os bens alheios, né? Não só os bens, mas como vários outros atos da vida civil, contratações e outros atos. Então, assim, aí, apesar de ter sido em 1916 que se instituiu a primeira legislação que se falou em interdição e curatela, apenas em 1939, com o primeiro Código de Processo Civil, foi que foram dadas as diretrizes, quais eram os primeiros passos a serem seguidos para se falar em interdição e curatela, né? Aí depois, apenas em 1973, quer seja, quase 40 anos depois, né, que voltou a se falar nesse assunto e se modernizar, adequar a lei para a situação da época. O que foi alterado agora pelo Código de Processo Civil de 2015. E que veio para complementar a previsão do Código Civil de 2002. Ou seja, né, sempre há um lapso temporal muito grande entre uma previsão e outra. O ideal seria que se agregassem as leis para ficarem mais claras e mais coerentes com a realidade. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Então, de acordo com o Código Civil, podem interditar, ou seja, podem pedir a interdição, a declaração de incapacidade de outro, em primeiro lugar, hoje, os cônjuges, posteriormente são os pais, filhos, ou qualquer parente ou conhecido, né, que esteja próximo àquela pessoa que pretende ser interdição. Em última instância, na ausência de todos estes, vem o Ministério Público que se faz esse pedido de interdição. E da mesma forma com que ocorre esse pedido, a nomeação do curador, ou seja, da pessoa que irá administrar e gerir o ato daquela interditada, né, da pessoa declarada interditada, tem as previsões, vão ser na seguinte ordem, me corrija, atualizada hoje, se eu não me engano, vão ser os cônjuges, os pais e filhos, né, concomitantemente, depois algum parente, e na falta de qualquer destes, o juiz vai escolher quem é que vai cuidar daquela pessoa. Aí eu te pergunto, Cris, como é que anda o processo, como é que estão funcionando esses processos de interdição hoje? Então, primeira fase, assim, você já deu um start aí, né, para a gente entender o que é o processo de interdição. E eu não vou repetir. Então, primeiro vamos dizer quais são os sujeitos desse instituto, né? Quem está sujeito passivamente a enfrentar uma ação de interdição? São
os psicopatas, né? Aquelas pessoas que não têm discernimento, que não têm discernimento social, que não conseguem se socializar, que tem uma diminuição da falta de empatia e não consegue ter um controle das suas atitudes sociais, né? Primeiramente esses, que são chamados psicopatas. Antes da lei 13.146, que é a lei que a gente chama de PCD, que é a lei das pessoas com deficiência, os surdos e mudos que não tinham condição de exprimir a sua vontade, que não conheciam, que não eram educados nas libras, também eram sujeitos de direito do processo de interdição. Mas depois da lei do PCD, foi criado um novo instituto que alterou o Código Civil de 2015. Essa lei de 2015 também, de 2005, desculpa, alterou em 2015, ou seja, um lapso de 10 anos, né, para se poder ter um avanço nesse sentido. Então, a lei só um minutinho, por favor. Júlio. Desculpa, gente. É o que o Júlio está dançando aqui. Aí eu não sei se eu olho para a dança dele ou se eu estou desconcentrada, perdão. Mas, enfim, voltando ao assunto, então, essas pessoas, e não só essa deficiência, né, da audição, mas qualquer deficiência, principalmente as deficiências psiquiátricas, existe agora um novo instituto que é o chamado... desculpa, perdi agora aqui o fio da meada. Que é a tomada de decisão apoiada. Então, aquela pessoa que é interditanda, né, nesse sentido, que não é mais uma interdição, porque ela saiu do rol dos sujeitos passivos da ação de interdição. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, ok. Tá. E passaram a fazer parte desse novo modelo, que inclusive foi incluído no Código Civil, que é a tomada, no título, né, do direito de família, interdição, curatela e tomada de decisão apoiada. Então, o que acontece? Esse deficiente, ele escolhe entre duas pessoas idôneas, né, que ele tenha conhecimento e tenha um convívio, né, que tenha uma afetividade, ele escolhe entre duas pessoas para que apoie ele nas decisões da vida civil, já que ele não tem discernimento total, absoluto, né, para poder fazer aquelas atitudes, né, negociais. Isso. Em terceiro lugar, então esses foram tirados, né, do Código Civil, foram tirados da ação de interdição e curatela. E então, o que sobrou foram os pródigos, né, os pródigos que são aquelas pessoas que não têm controle dos seus gastos, que gastam imoderadamente, a ponto de dilapidar seu patrimônio, que hoje, pelo Conselho de Psiquiatria, hoje não, há tempos, né, desde 2000, nos idos do antigo Código Civil de 2016, já era considerado uma doença psiquiátrica, né, o pródigo, mesmo que seja transitória. Então, algumas pessoas podem carregar essa doença de forma duradoura e outras podem cessar aquela causa e, com tratamento, conseguir chegar ao status que ela era anteriormente a isso, né? Então, vê-se que a curatela destina-se à incapacidade que não é a capacidade em relação à idade, mas sim a incapacidade, essas outras incapacidades que nós estamos dizendo agora, porque em relação à incapacidade que não, do menor, não existe curatela para menor, né? No caso, o menor é tutelado, é um outro instituto que não tem nada a ver. Existe a tutela garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Já é responsabilidade do pátrio poder. Exatamente, é exatamente isso. Então, como a doutora Gláucia já ponderou, a ação de interdição tem um duplo objetivo, que é de priorizar o patrimônio do interditando, né? E também instituir um curador para cuidar daqueles bens
de forma a não deixar que ele se dissipe, né, e que ele seja perdido. Então, o que acontece, por exemplo, existem dois tipos, né, de curatela: a curatela parcial, a curatela total. A total, o nome já diz, né, é aquela que restringe absolutamente todos os atos negociais daquela pessoa, que não tem condição de gerir sua vida negocial, financeira, enfim, sob pena de perder o seu patrimônio. E a parcial, né? Então, aí as pessoas se perguntam, eu sinto, né, dentro da minha carreira, eu senti em várias ocasiões, que as pessoas têm um pouco de preconceito sobre a ação de interdição. Tem um pouco de medo: mas eu vou interditar minha filha, eu vou interditar minha mãe, meu Deus, a vovó. Isso não é uma ação que vai trazer malefícios para a pessoa, muito pelo contrário, essa ação protege os bens e o interditado, né? Então, é uma ação de carinho, na verdade, né? Não é nada negativo, né? Então, por outro lado, as pessoas que são interditadas, elas não estão restritas totalmente a ficar incapazes de todos os atos da plenitude da vida civil. Não, elas podem, tanto é que elas podem se casar, elas podem ter filhos, elas podem adotar, elas podem ter um trabalho, só não podem assinar os seus contratos de trabalho e nem as suas rescisões, né? Mas isso o curador, vai ser o papel do curador, mas ela pode exercer uma atividade plenamente. Então, as restrições da interdição, que passa aquele ato gerencial para o curador, é apenas nesse sentido que há a restrição. Outros atos gerenciais da própria vida é plenamente possível que aconteça. Então, complicado nesse ponto é você explicar para a pessoa que está sendo interditada que ela ainda tem direito à vida, ou seja, ela só não vai poder assinar, mas ela vai poder sim, ela vai poder, igual você falou, vai poder casar, vai poder passear, vai poder fazer, muitas vezes acompanhado, óbvio, mas ela não está totalmente, até foi um comentário que a Kika fez aí, falou, o problema é você explicar para o idoso que ele ainda tem direitos, né? Porque a pessoa está acostumada, passou 70 anos da vida dela, 80, gastando o dinheiro dela do jeito que quis. De repente chega alguém e fala: opa, peraí, você não vai mais gastar o seu dinheiro sem eu ver o que você está gastando? É muito complicado isso, assim. Perfeitamente. E também tem os graus, né? Tem os graus de restrição, né? E de atitude, assim, que a pessoa consiga. Como tem os patamares, né? Tem pessoas que chegam numa situação que, por exemplo, Alzheimer, enfim, que não tem a menor condição. Então, mas para aqueles que têm um pouco de consciência ainda, é muito difícil realmente, né? Mas assim, até votar, a pessoa pode. Você vê que, né, realmente a proteção é apenas patrimonial, para que ela não dilapide aquele patrimônio e também para que consiga fazer alguns atos negociais, né? Gerenciar bens imóveis, bem imóveis, financiamentos, investimentos, poupança, enfim, qualquer tipo de investimento. Enfim, mas vamos passar agora. Eu vou aproveitar, eu ia fazer esse link, posso puxar esse link desculpa, só um minutinho. Meu caso é Alzheimer, então. Oi, tá boa. Essa é a minha amiga Simone, foi ela que me deu essa dica de fazer a live dessa semana sobre interdição. Ela tem um caso, né, que eles estão passando por essa ação, eles estão já iniciaram, né, o processo de interdição, e nesse caso do Alzheimer é absolutamente apropriado, porque para a proteção do bem, porque não dá para você deixar, por exemplo, a pessoa tem uma série de imóveis que são alugados. E aí? Como é que vai fazer? Porque o contrato de locação é diretamente o contato, né, entre inquilino e locador é bem direto. E quem vai fazer esse tipo de contrato? Quer dizer, esse tipo de negociatas, né? Então, se interdita, e aquele curador que ficou com aquela responsabilidade de gerir
ela fica responsável, então, como um procurador, né, na verdade. Na verdade, estava falando aqui a respeito da natureza jurídica do processo de interdição, que ela não é controvertida, ou seja, apenas uma minoria defende que ela tenha natureza contenciosa, a maioria prevê que ela tem um caráter voluntário. Isso. Tanto que a maioria das ações não existe. Aliás, pelo que eu entendi das pesquisas que eu fiz anteriormente, pelo que a gente conversou, hoje em dia, essas lides que demandam, não são lides, né? Já que elas são mais contenciosas, elas sequer ensejam em condenações sucumbenciais. Só Exatamente. que eu tenho observado também que algumas pessoas às vezes entram com essas ações de maneira litigando de má fé. Ou seja, às vezes tem um pai que arranjou uma amante, ou uma mãe que arranjou um amante, que está gastando dinheiro com amante. O filho chega e fala assim, não, eu vou controlar os gastos do meu pai, porque eu acho que ele tem que preservar, que não vai gastar com a fulana. Ou da minha mãe, assim, tô dando exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, até com pedido de interdição. Porque quando você pede uma interdição, você tem que provar que aquela pessoa tá perdendo a sua capacidade para a prática dos atos, de alguns atos civis ou de todos os atos da vida civil, né? E, se não, caso você não prove, você está litigando de má fé, você tem que tomar muito cuidado que você responde pelo Instituto do Civil e pelo Instituto Penal. Porque no Exatamente. Código de Processo Civil, no artigo 5º, tem a disposição que fala que todos aqueles que intervêm no processo devem agir de boa fé. Aí vem o 79 e fala assim, porque aquele que não agir de boa fé irá responsabilizar por todos os danos causados àquele que litigou. Aí vem o Código Penal e fala que aquele que litiga, no caso do processo de interdição, não necessariamente, mas assim, você provando que a pessoa litigou de má fé, arguiu a insanidade alheia, às vezes até ou a pessoa vira e fala assim, aquele cara lá é viciado em droga, não sei o que, não sei o que. E ele provou que ele não é, o que acontece? Ele pode responder por calúnia, injúria ou difamação. Então, a gente tem que se atentar muito a esse pequeno detalhe. Não é só alegar, a gente tem que provar. Exatamente. É bom se falar, porque eu acabei esquecendo que os toxicômanos também são sujeitos de passivos das ações. E eu acabei me esquecendo de falar. A Simone está perguntando aqui se a... Desculpa te interromper. A Simone está perguntando se a interdição pode ser compartilhada. Sim, não tem nenhum óbice que ela seja compartilhada. Por exemplo, um pai e uma mãe podem compartilhar a curatela do filho. Ou dois irmãos podem compartilhar a curatela dos pais. Enfim, não existe óbice para isso. Isso pode sim acontecer, com certeza. É só fazer o pleito, né? Fazer o requerimento ao juiz, e o juiz vai analisar com a aprovação do Ministério Público. Não tem nenhuma implicação, assim. Não sei o que a doutora Gláucia acredita nesse sentido. Não, observando ainda... Não, aqui em Goiás nós temos decisões a contento também que falam que essa essa curatela pode ser compartilhada. E quando existe o conflito, aquele que provar para o juiz estar mais apto a administrar a vida do curatelado, né? É o que vai ser nomeado o curador. Exato. Então a gente tem que... Porque às vezes muitas vezes alguns colegas pegam uma ação de curatela, de interdição por auê, por simplesmente falarem, não, eu estou entrando com essa ação porque o cara vai me pagar bem. Tá, beleza, você vai cobrar seus honorários iniciais, lembrando, gente, sempre no valor, pelo menos no valor mínimo previsto na tabela do AB, de outra forma causa infração, né? Processo de ética, né? E depois você não vai receber nada, mas você tem o seu nome para zelar. E aí, você vai pegar uma ação sem provas? Exatamente. Como é que você vai fazer? Então, reforçando, né? Então, agora passando para uma outra seara, agora falaremos sobre a legitimidade, né? Quem tem... legitimidade, já falamos da capacidade. Legitimidade, não. Legitimidade é o próximo.
Ah, tá. Então, o novo Código de Processo Civil de 2015, né? Das coisas de processo civil de 2015, alterou o leque dos legitimados para propor a ação de interdição. Então, ele incluiu os companheiros. E, aliás, ele mudou também a ordem de prioridade para se dar entrada nessa ação, para dar entrada na ação de interdição. Então, em primeiro lugar, é o cônjuge ou companheiro, e dentro desse companheiro, vale lembrar que estão incluídos também os casais homoafetivos, né? Eles também têm direito de legitimidade para propor a ação em nome do companheiro. Então, e depois desse cônjuge, companheiro, pessoas da família, tipo, parentesco, não fala o grau de parentesco, mas parentes, né, só diz parentes, e as instituições, né, que abrigam os idosos, por exemplo, que são casas de acolhimento, eu esqueci como é, asilos, né, ou casas que não... Indivíduo, né? Cuja interdição está sendo buscada. E como é que vai definir quem que é essa pessoa próxima que está perto? Essa pessoa próxima, ele vai ter que provar o vínculo que ele tem com o outro. Oi. Voltou seu vídeo Eu normal? acho que Voltou. sim, eu acho que sim. Bom, então é isso. Então a ordem de preferência também foi alterada, né, pelo novo Código de Processo Civil, os legitimados, a ordem de preferência, porque antes era pai, filhos, né? E agora colocou, cônjuges, e depois, por último, eram nomeados os terceiros. E os cônjuges os cônjuges não, desculpa. Os companheiros nem apareciam na listagem, né? Ficavam de fora. Então, a legislação, ela trouxe um pouco de dignidade para o Instituto da Convivência, né? Então, e nesse sentido também abarcar todos os tipos de convívio marital, né? No sentido de não excluir os homoafetivos, que eu acho isso muito nobre, assim, da parte do legislador, né? Ter ampliado, porque isso foi uma ampliação, assim, muito bacana, né, para quem... É uma realidade, né? Para quem vive essa realidade, exatamente. Exatamente. Então, então é isso, tá lendo? O próximo tópico... A Simone fez uma pergunta com relação ao prazo para deferimento de liminar, né? Não existe prazo, pelo menos aqui em Goiás não, né? Aqui em Goiás enrola-se o máximo possível. Me desculpem, meus amigos juízes, mas se enrola o máximo possível. Não tem prazo. A pergunta foi se tem prazo para atendimento da tutela de urgência, da liminar. Sim, não existe prazo, infelizmente. Infelizmente, não existe, né? Mas, em regra, ele tem que se dar antes da audiência de instrução e julgamento. Obviamente, se não perde a necessidade. Exatamente, se não perde a eficácia, né, do pedido. Não existe prazo, infelizmente, Simone. Mas o advogado pode pressionar, pode despachar com o juiz, pode sensibilizar o juiz daquela situação, né, que aquele interditando já está num grau de elevado da doença, e que já existem bens que estão perecendo. Essa pergunta da Simone é bem interessante, porque a gente se depara com outra coisa. A realidade daquele paciente que está internado.
paciente que está internado, ele também é objeto o Exatamente. indivíduo que está internado, ele é objeto de interdição. E essa interdição, normalmente, quando ele não possui nenhum parente, nem ninguém que possa responder por ele, que tenha vínculo, né, direto com ele, ela vai ser solicitada por um hospital, às vezes. E essa unidade de saúde precisa de dar uma autorização para alguém para poder verificar se aquele indivíduo tem condições ou não de arcar com tratamento X ou Y. Então, é muito complexo isso. A gente precisa, às vezes, depende da complexidade. E É também da grave, é grave. sensibilidade, né, do julgador, do juiz. Depende também do trejeito do advogado, que ele pode abrir, né, essa via de comunicação para despachar com o juiz e deixar o juiz a par diretamente daquela situação, né? Inclusive, até se for o caso, conversar com o promotor de justiça mesmo, explicar, mostrar, pontuar. Isso tudo é uma questão de trato, né? De tratativa Acelera o jurídica. trâmite, né? Exatamente, faz parte, né? Então, é isso. Agora, uma outra alteração, mudando um pouco de assunto, uma outra alteração, além da ordem de preferência e dos legitimados, que o novo Código de Processo Civil trouxe para o Instituto da Interdição, foi porque antigamente o interditado ele era interrogado e hoje ele é entrevistado, né? Porque o interrogar parece assim, dar uma pecha maior assim para o lado do crime, né? Do penal, interrogatório criminal. Então ficava uma coisa meio pesada. Ai, meu pai vai ser interrogado. Ah, meu Deus, minha filha vai ser interrogada. Então, essa pequena alteração que parece pequena, né? De terminologia, de passagem de interrogatório para entrevista, já dá uma leveza maior ao processo, né? Então, então o juiz chama o interditando para uma entrevista e nessa ocasião é que ele vai perguntar, vai fazer, né, todo questionamento sobre toda a vida do interditando, né? Sobre o que ele gosta, com quem ele convive, o que ele faz, o que ele e dá a oportunidade dele participar, né, diretamente do processo. E nessa ocasião também é que entra o perito, né? O perito judicial e também, nesse caso, ainda é permitido que a família traga o seu médico, no caso, a maioria das vezes é um psiquiatra, né, ou é um neurologista, ou enfim, a verdade, interrogar, nossa, até com Alzheimer, não, porque, assim, existe nessa ocasião, interrogam, e aí que tem, outra alteração que houve no Código de Processo Civil é que o juiz tem a prerrogativa de ir até o local onde aquela pessoa, aquele interditando, está. Se houver uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de logística, de acessibilidade, o juiz pode ir até a casa geriátrica, pode ir até a casa daquele sujeito para poder fazer a entrevista. Mas aí a entrevista vai ser adequada, obviamente, ao estado daquela pessoa, né? Com certeza. O maior problema do poder ir não significa que ele tenha que ir, né? E isso dificulta bastante o processo, porque Na realidade, não é raro eu me deparar no Tribunal de Justiça, no fórum daqui de Goiânia, nas varas de família, de repente chega alguém com uma maca lá só para o juiz ver, porque às vezes a pessoa está num estado tão é desnecessário você expor aquela pessoa a isso, às vezes, né? Aí poderiam ser válidos laudos, às vezes avaliação psiquiátrica dessa equipe multidisciplinar que faz essa perícia, deles poderem ir até lá, e não necessariamente o juiz. Apesar que o juiz também tem que ter a convicção dele. Hoje pode ser feito também, aqui eu já ouvi falar de 2 casos aqui em Goiás que foram feitos por videoconferência, essa entrevista. E eu acho que com essa pandemia isso pode vir a acontecer mais ainda, né?
Sim, com certeza. Os Assim, juizados estão bem fazendo atualizado como é audiências que é. que não presenciais, né? Audiências online, usando esses novos aplicativos, novas ferramentas de, de audiência. Então, é um absurdo, Simone. Na verdade, é difícil, né? Aqui, a legislação, ela prevê uma coisa. A legislação material dá o direito, né? A legislação processual dá a maneira como aquele processo vai caminhar, né? Mas a realidade é muito distinta daquilo que a gente vê, né? Nos É a maior códigos. Então, dificuldade que a gente enfrenta, né? a gente enfrenta. A teoria é linda, mas a prática é bem complexa. É bem complexa, mas é aquela história, né? Tudo depende da sensibilidade das pessoas. Né? Eu sempre, eu enfrento os meus clientes para enfrentar o juiz, para que o juiz enfrente o promotor, enfrente no sentido de daquela tratativa aberta, né? Eu milito muito na área de adoção, então a gente tem muito isso, assim, o corredor é muito aberto entre o juiz e o advogado, a defensoria pública, o Ministério Público, quer dizer, então, mas eu faço isso em todas as minhas ações, porque se o advogado não atuar de fato e ficar aguardando o judiciário, a gente vai virar a defensoria pública, né? Então, assim, por isso que te adoro, obrigada. Mas tem que ser, a gente tem que ser atuante nesse sentido, eu sou proativa completamente. Mas voltamos aqui para o nosso, pegar o gancho aqui novamente. A questão do prazo, né, o prazo também foi alterado, o prazo de impugnação, né, do interditado, que era de 5 dias, agora são 15 dias, né, para poder impugnar a sentença, por não haver laudo, tem aqui, o Beto, meu irmão, se a realidade não for doença, o perito também é envolvido? Sim, exatamente, sim, sim. Inclusive, mais para frente, eu vou falar aqui de um caso que eu tive, no meu segundo caso da vida, né, quando eu estava iniciando a minha carreira, eu tive um caso de uma pessoa de classe média, que ela ganhava em torno de uns 12 mil reais, e ela começou a gastar, e em menos de 6 meses ela já tinha auferido uma dívida de mais de 350 mil reais. Aí a família veio me procurar, eu falei, a primeira coisa, procure um psiquiatra, porque a gente vai precisar de um laudo para apresentar em juízo, mas é caso de interdição. Mesmo, porque a interdição, ela não é permanente, a interdição é temporária. Há casos que ela é permanente, não tem a menor possibilidade de retorno, como é o caso de pessoas com Alzheimer, né? Não vai ter um retorno daquela interdição, aquela pessoa vai ter de passar por aquela curatela o resto da vida. Mas existem casos que há uma reversão, que a pessoa consegue se curar. Então, né, doutora Gláucia, não é isso? Então, Sim, até assim, é uma questão que tem que caber a cada perito colocar qual que é a realidade daquele paciente. Se é uma interdição, se a interdição deve ser permanente ou se ela pode ser provisória, por um determinado tempo apenas, qualquer condição. Isso é determinado por um perito. E normalmente, né, são os psiquiatras quem dão esses laudos, né? Porque a maioria dos casos de interdição ocorrem por doença. Aliás, eu acho que a maioria não, vou ser bem coerente, todos ocorrem por doença. Se a pessoa não está doente, não tem por que ela ser interditada, né? Exatamente. E essa coisa da prodigialidade é uma doença. Ninguém dilapida seu patrimônio, né? Ninguém, assim, se não tiver com algum problema, né? A pessoa com certeza está com algum problema, não sai gastando feito louco e, tipo, oferindo eu ganho 12 e tenho uma dívida de 300 mil reais. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, bem, como fala? Caso mesmo Cris, como é que funciona essa questão da garantia estendida, da curatela estendida? Como é que funciona isso? Eu não entendi muito bem, estava estudando e fiquei na dúvida.
Curatela Fala que estendida. a curatela pode... É, fala que possibilidade do incapaz, sob guarda, responsabilidade hereditária, a curatela poderá ser estendida a este. a extensão do prazo da curatela, né? Porque tem, na verdade, a sentença de curatela. Oi? Não entendi. Prossiga. Sim, A pergunta é essa mesmo. a sentença tem um prazo. Então, se ela não for revogada, ela vai ser estendida. Então, a curatela vai continuar. E pode também ser, o curador também pode ser destituído, né? Se aquela pessoa que recebeu a curadoria do interditado não conseguir administrar os bens de maneira apropriada, ele pode ser destituído daquele cargo, e isso não vai afastar dele a responsabilidade civil também, né? No futuro, uma ação de responsabilidade civil. E essa impugnação é feita por quem, com relação à perda da curatela? Por qualquer parente, o Ministério Público, qualquer parente, juiz de ofício, se perceber alguma coisa, por exemplo, na prestação de contas, porque existe uma responsabilidade do curador, uma das responsabilidades do curador é a prestação de contas, né? Que ele deve prestar contas, depende, né? Cada sentença estipula um prazo, 6 em 6 meses, uma vez por ano, trimestralmente. Então, se dentro daquela prestação de contas o juiz perceber que há alguma coisa que não está muito dentro dos parâmetros, e que for provado que aquele curador está gerindo mal os negócios ou os bens do curatelado, ele pode ser destituído. Aí ouve-se o Ministério Público e aí pode haver essa destituição. Então pode vir por parte da família, do MP. E a gente já falou que em caso de cessação da incapacidade pode se reverter, né? Pode haver alteração. Sentença que publica, que é a sentença que determina a curatela, ela tem que ser pública, né? Pública. E ela tem que ser também registrada no cartório, né? Cartório de pessoas naturais. Isso. E também no Diário Oficial, em jornais, né? 3 vezes, no prazo de 10 dias. Publica uma vez, espera 10 dias, publica uma outra, mais 10 dias, e a terceira publicação na imprensa, a imprensa oficial. Quer dizer, desculpa, na imprensa... Diário Oficial. Isso, extraoficial. Então, voltando, quando nós dissemos que a prestação de contas, sobre a prestação de contas do curador, quando o curador é o cônjuge ou a companheira, quer dizer, quando a curadora é o cônjuge e esse casamento foi regido pelo regime de comunhão universal de bens, essa é uma exceção à prestação de contas. Aquela cônjuge, a esposa não precisa fazer a prestação de contas, porque o regime é de união total, né? De comunhão total dos bens. Ou seja, tudo é de todo mundo, né? Exatamente. Ninguém tem próprio ali. Exatamente. Que é até um pouco assim, né? Um pouco meio de incoerência, né? Porque a gente questiona até o Instituto da Interdição nesse caso, né? Porque a interdição nesse caso ela acaba sendo relativa. O meu irmão, Humberto Ribeiro, desculpa, ele está perguntando aqui se existe um limite de gasto para os familiares impetrarem uma interdição. Não, depende do patrimônio da pessoa. Por exemplo, um Ike Batista, a filha dele começa lá, comprou um sapato de 100 mil reais, tá bom? Ela é a filha do Ike Batista, ela não é uma pródiga, ela só está ostentando. Então depende muito do patrimônio. Por exemplo, eu ganho 5 mil reais, aí eu começo a gastar 30, então um problema, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Quer dizer, eu tenho um patrimônio só, que é meu bem de família, aí eu quero vender aquele bem de família e eu vou morar onde? Então, enfim, também depende, isso é muito complicado, né, Glaucia? Isso é bem complicado mesmo. Isso é uma questão, na questão do pródigo, tem que ter avaliação técnica, uma avaliação pericial.
Não dá para se falar, não existe limite de gasto, não tem isso, não existe. Se tiver, esse problema é o seguinte, a família está chegando num ponto que está causando desconforto familiar, que aquela pessoa está incontrolável, que ela não consegue mais sair de casa sem gastar, que já tem agiota batendo na porta de casa, que o carro já foi penhorado, a casa já foi penhorada, tem alguma coisa. Então, calma, vamos proteger os bens dessa pessoa, senão ela vai chegar aos 80 anos e não vai ter como viver, porque não vai ter mais patrimônio. A gente tem que se atentar também que a pessoa tem direito de gastar 50% de tudo que ela tem, sem dar satisfação para ninguém, né? Se ela pode gastar também, 50% de tudo que ela tem, sem dar satisfação exatamente, pra ninguém, ela tem que preservar os bens, né? Os bens que vão ser, que é um absurdo também. Eu acho que o direito, o direito civil, ele adentra demais a privacidade do ser, né? Do cidadão. O direito civil brasileiro é muito intrometido. Se não tiver herdeiro necessário também, não precisa, né, guardar esses 50%. Ele tem que guardar uma reserva para ele? Tem, mas às vezes ele recebe, sei lá, uma aposentadoria de 30 mil, tem um patrimônio de 100 milhões, ele pode muito bem dilapidar todo o patrimônio de 100 milhões e ficar só com os 30 mil dele de aposentadoria, você não concorda? Concordo, mas depende. Né? Aí tem a proteção do direito de herança, né? Aí entra a proteção do direito de herança. Não, sim, mas se ele não tem herdeiro necessário. Bom, se eles não têm herdeiros necessários, ele pode acabar com tudo e viver lá na casinha dele com uma pensão do salário mínimo. O problema é dele. Porque se ele morrer, vai tudo para o Estado, então é melhor ele fazer isso mesmo, né? Tacar o fogo no dinheiro. E detalhe, né? A gente se esbarra naquele parente que já tá avisando, pô, aquele cara ali não tem parente nenhum, eu sou parente mais próximo, eu vou ficar de olho no que ele tá gastando, eu vou interditar para ele não gastar tudo para sobrar alguma coisa para mim. É muito, muito complicado. A prova, no caso do pródigo, necessariamente, ela é bastante muito complexa. difícil de você agir. Bastante complexa. Dá até é verdade. Mas, enfim, então, a gente parou em que ponto? Falamos da prestação de contas do curador. Sobre legitimidade de propalação, a gente já falou. Legitimidade, nós já falamos. Alteração da legislação no sentido de ter ampliado um pouco o leque da legitimidade. O ajuizamento. E o ajuizamento da interdição é uma ação comum, é uma petição inicial, que vão ser juntados os documentos, identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de bens, toda comprovação de bens que forem do interditando, os investimentos, as aplicações, bens móveis, bens imóveis, todo aquele arcabouço de documentos. Laudos periciais. Laudos periciais. Se for juntar testado médico com CID. Sim. Testado médico. Tudo que consiga provar é imprescindível. Se forem juntar em qualquer processo, qualquer tipo de laudo, ele necessariamente tem que vir com o CID da doença, senão ele é inválido. Então não adianta você arguir uma coisa se ele não tem a validade, né? Não basta citar, você tem que mostrar qual que é o ponto efetivamente. Perguntaram muito a questão do Alzheimer. Tem diferença entre o Alzheimer e a demência natural da idade. Ambos podem causar interdição. Sim. E um causa interdição mais grave do que a outra, né? Exatamente. Mais necessária que a outra. Então, é uma coisa muito... Essa petição inicial tem que ser muito bem instruída. Muito bem fundamentada. Eu sugiro até a questão... às vezes, vídeos gravados de maneira cotidiana, mas não proposital. Por exemplo, às vezes, vídeo de segurança de uma casa, você tem vídeo de segurança na entrada da sua casa, do vizinho, que mostre que aquela pessoa realmente tem atitudes que não são compatíveis, né, com uma vida civil saudável. Então, às vezes ocorre, eu me deparei com um caso, já cortando, né, e nós temos que tomar cuidado, faltam só mais 10 minutinhos, eu me deparei com um caso em que a pessoa, ela era tão incapaz de gerir a sua vida, que sempre que ela podia, ela estava brigando do nada ela surtava e quebrava a casa inteira.
Aí começaram a tratar o caso como sendo um caso de violência doméstica. Só depois que a pessoa foi diagnosticada como uma pessoa realmente incapaz, é que se entenderam, começaram o tratamento dessa pessoa e que ela foi realmente interditada. Então a gente tem que tomar cuidado para isso também, né? Às vezes a pessoa está achando que ele só é que a pessoa só é violenta e na verdade ela é incapaz. Ela tem Aí, uma na verdade, doença ela que tem, gera essa exatamente, tem exatamente, precisa de e às vezes tratamento, pode né? ser tratada, né? Isso. Me perguntaram Uhum. se o curador pode ser remunerado. É, e me parece que sim, a função da curadoria pode ser remunerada se no exercício da função de administração dos bens ele fizer o pedido no processo, pode ser que ele tenha uma remuneração mensal pelo exercício da função. Isso pode acontecer, não há também óbice nisso, não. Mas é muito raro, eu não tive, na verdade, eu tive poucos processos de interdição, mas foram todos, assim, por incrível que pareça, não demoraram Rápidos. tanto. Eu tive mais ou menos uns 6 casos de interdição, e foram rápidos. Foram bem rápidos, porque o estado em que estava os meus clientes eram estados bem avançados de doenças degenerativas, e doenças, pessoa que sofreu acidente e ficou com sequelas neurológicas. Então a fundamentação quer dizer, as provas, né, juntadas foram bem convincentes e o processo andou, Elas eram foi bem menos, mais consistentes. ou menos, o mais demorado foi um ano e alguma coisa, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Eu tive sorte com meus Ah, e a provedores gente, e não assim, me nesses lembro de ter nenhum casos, curador com função remunerada. Eram sempre familiares. Eu acho que essa questão da remuneração vem mais quando o são curador é empresas, né? indicado. São Hã? grandes empresas ou grandes grupos, né? Também, pode ser, exatamente. Porque, na Mas verdade, aí ele quando está não. recebendo pela função que ele está exercendo e não por ser curador. Se eu não me Exatamente, engano, pela função da curadoria naquele processo. E também não tem. ele não está recebendo, de maneira voluntária. E assim, nesses casos que você falou, porque existe a citação pessoal do curatelado, da pessoa que vai ser interditada. Sim, é Quando a pessoa está necessário. totalmente incapaz, existe quem tenha que responder por ela. Então, o oficial de justiça vai ter que ir lá e ver que a pessoa realmente está incapaz e vai fazer a anotação dele e Exatamente. vai dar a validade E daquele ato. Olha, daquele estive ato lá, citatório, como constatei que a pessoa positivo. não pôde assinar, né? Tem que mostrar Perfeitamente. a identidade da pessoa quando o oficial de justiça chegar, falando, olha, esse aqui realmente é o fulano de tal, que a gente pediu a interdição dele, então ele está totalmente incapaz, tem que mostrar a identidade e provar que aquela pessoa é realmente quem se pretende a interdição. Que, né, é o que a gente volta naquela questão da boa-fé. Você não pode simplesmente tocar o processo à revelia, né? Que Exatamente. mais? Alguma outra? A gente já falou sobre a impugnação, prazo de impugnação. Aí, As deixa eu dificuldades ver. enfrentadas no processo de interdição pelo interditado, também eu acho que Pois é, isso a gente também já falou, mas para já dar ponderou. uma repincelada, né? É, Que não existe, como você falou, o interditado ele tem que necessariamente ter mais de 18 anos, porque a exceção da pessoa que nasce com uma doença mental congênita, ele automaticamente nasce com os direitos, com capacidade, né? Presume-se que ele tem a capacidade para todos os atos da sua vida civil. A partir do momento que ele completa 18 anos e seja por ingestão de alguma droga, alguma bebida, ou por aquisição de alguma doença degenerativa que o torne incapaz, e também no caso dos pródigos, né, que já foi constatado como doença, é, é necessário. Eu perdi dessa vez. Elas adquirem essas doenças e elas se tornam incapazes para poder gerir. Entramos no conflito que a Simone tocou no primeiro momento.
E o interditado, como é que você vai provar para ele que ele não tem capacidade? Porque às vezes sim, ele é drogatino, mas ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. Ah, eu tenho consciência de que eu posso fazer isso. Eu tenho consciência que eu posso contratar. Eu conheço vários drogatinos que trabalham, inclusive. Vários dependentes Exatamente. alcoólicos que trabalham. E Sim, aí? exatamente. Qual que é o limite, né? Então, a dificuldade da pessoa que vai ser interditada é essa, de provar que ela tem capacidade. E da pessoa que vai interditar é de provar que ele não tem capacidade. E aí é uma delonga que a gente estende por muito tempo se a gente for debater essa questão. Quais são as provas? Como já dito anteriormente, vão ser qualquer documento que seja hábil. Lembrando que o advogado para testar a autenticidade de documento. Também que a gente vai escrever qualquer coisa no papel e falar, pô, aquilo ali é verdadeiro, tá valendo. Também não é por aí, Exatamente. né? A gente tem que tomar esse cuidado. Exatamente. E O mais... acho que resumindo, a gente conseguiu resumir um pouquinho, né? eu Mais acho que alguma outra sim. coisa? O mais importante é que a pessoa, antes de mais nada, que em caso de dúvidas, se existe um familiar, ou um amigo, uma pessoa em condição que ela perceba que tem alguma coisa errada e que ela está se prejudicando de alguma maneira, melhor coisa é, primeiro, procurar um profissional, né, de saúde e um advogado capacitado, que seja especialista naquele instituto, para dirimir as dúvidas e dar uma solução àquele problema, né? Isso é o mais importante. Glaucio, eu gostaria de te agradecer profundamente, foi muito bom mesmo estar aqui com você. Sou eu quem mais uma vez. essa oportunidade, esse reencontro. Quero agradecer também todos os meus amigos, os seus amigos que estiveram por aqui. Exatamente, agradecer a todos que estiveram por aqui. Teve uma Bibi que te fez uma Bibi. Daqui 2 dias é seu aniversário. Parabéns para você, daqui 2 dias. Vocês acreditam que eu esqueci do meu aniversário esse ano? Ontem a minha mãe chegou e falou assim, não sei o que é quinta-feira. Eu falei, oi, quinta-feira tem o quê? Ela falou, é seu aniversário. Eu falei, nossa, mas já chegou. Então, assim, não tava nem lembrando, para falar a verdade. Assim, a gente vai ficar em casa, né? Mas obrigada pela lembrança. Beijo para você. Beijo, Cris. Muito obrigada pelo convite. Beijo, Cláudia. Que a gente não se perca, né? Vamos manter o que a pandemia não faz, né? Juntar amigas que estavam sem ver. Acho que eu tô aqui no Rio já, vai fazer, não sei, acho que vai fazer 12. Mas que eu te vi foi no aniversário de um ano da Vicky, né? Foi aqui em Goiânia? Eu fiz o aniversário de 1 ano dela aí também, para apresentar ela para os meus familiares, meus queridos amigos. Foi mesmo, mas eu já fui a Goiânia depois, várias vezes, e a gente que não se encontrava, assim, não dava certo de se encontrar. Mais uma vez, obrigada a todos que estiveram presentes aqui. Nós estamos disponíveis, estou falando pela Glaucia, mas eu tenho certeza que, com certeza, quem for pedir esclarecimentos para ela vai ser bem recebido. E eu espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, obrigado, Glaucia. Obrigado a todos, boa noite. E que você tenha uma excelente celebração do seu aniversário aí, nessa pandemia. Se tiver festa em Zoom, eu quero ser convidada. Porque agora as festas estão todas em Zoom, né? Posso tentar promover. Posso tentar promover. Obrigada, Cris. Beijo para todos. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Agora eu encerro. Não esquece de salvar a live, tá? Tá. Beijo. Beijo. Encerrar vídeo. Que horas que eu salvo?